Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. No nosso último episódio da maratona de Halloween. E hoje nós vamos falar sobre horror queer. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá pessoal, vocês sabem o que significa a expressão horror queer? Então, antes que você antecipe aí, deixa eu explicar melhor como é que isso funciona. Existem elementos principais que precisam ser preservados dentro de uma trama se vocês quiserem classificar como parte dessa categoria. E eles são muito importantes, tanto no caso dos livros quanto nos casos dos filmes, que vão ser colocados por aqui hoje. Primeiro, a representação de personagens importantes que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. O protagonismo dessa comunidade tem que ser presente. Não adianta, não tem como você fazer horror queer sem pessoas queer envolvidas nele, tá? Vamos lá. Isso quando não é só o protagonista, mas todo o elenco pertencer a cada letra dessa sigla. Não importa quais letras vão aparecer, mas sim que as apareçam. O segundo elemento mais importante é que a obra precisa demonstrar a todo momento a presença de algo aterrorizante, de algo perigoso, ou de algo muito esquisito que você vai falar assim, what the fuck? E não vai saber explicar o que está acontecendo, mas a coisa tá lá. E ou ela vai te dar muito medo, ou ela vai te perturbar, mas a coisa que tá lá. E isso ocorre através de monstros, fantasmas, serial killers e até mesmo de fenômenos sobrenaturais alinhados à natureza. Como o criado por um dos autores que é meu convidado hoje. Outra coisa que não pode faltar são elementos culturais que possam ser associados facilmente à comunidade LGBTQIA+. Isso desde a música pop até específicos tecidos de vestimenta, performances de drag queens e drag queens, locais, costumes, hábitos, linguajar, tudo isso tem que estar incluso, se for possível. É muito fácil você encontrar isso em algumas obras, mas em outras isso fica meio velado. Então, vocês vão perceber se tiverem um olhar mais atento. Último elemento, mas não menos importante, a obra precisa denunciar a discriminação sofrida por esse grupo. Daí vocês vão encontrar isso sendo feito de várias maneiras. Seja na discriminação religiosa, na discriminação por parte do governo, discriminação por causa da sociedade como um todo. O importante é que, na maioria das vezes, a denúncia vai estar lá. Seja de forma velada, explícita ou substituída por alguma outra coisa, mas de alguma forma vai conseguir estar lá. Uma coisa a acrescentar por aqui é que, na grande maioria dessas obras, o povo animado sempre vence. E quando perde, costuma carregar uma lição de moral através disso. E é sobre esse contexto de obras que nós vamos falar hoje. Então eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem e depois eu volto. Oi pessoal, meu nome é Pablo Prochedes, eu sou autor de fantasia, de horror, de tudo um pouco. Eu sou do Rio Grande do Norte, tenho 27 anos e sou publicitário também. Muito obrigado, Rayane, pelo convite de participar dessa conversa. Fiquei muito feliz com o tema, que é um tema que eu venho pesquisando há um tempo, e estou muito animado para conversar sobre isso com vocês. Olá, eu sou Marina Feijó,
Primeiramente, queria agradecer ao convite, eu adoro o tema. Ultimamente, eu estou me encontrando como uma escritora de terror, então foi uma honra estar aqui. Também, enquanto uma pessoa LGBT que gosta muito de consumir esse tipo de coisa. Eu escrevo de tudo um pouco, mas, como eu disse, estou aos poucos me consolidando e me entendendo como uma pessoa que tem aquele pé no terror. E, fora isso, eu também sou formada em Ciências Sociais, o que é uma coisa que influencia bastante nas minhas obras e no tipo de coisa que eu gosto de consumir. Essa coisinha da crítica social, que é muito presente no terror, nossa, me fascina. Oi, gente, eu sou a Gi Alves e eu também quero começar agradecendo o convite, porque assim como o Pablo e a Marina, eu amo horror. Eu amo tanto que eu sou uma autora de horror. Eu escrevi Coração Assombrado, que é uma história sobre fantasmas e sentimentos, porque o que é mais assustador do que o amor? E eu gosto tanto, mas tanto de terror, que a minha monografia, ela foi sobre horror queer, principalmente uma análise sobre a maldição da Mansão Bly, do Mike Flanagan. E é basicamente isso, gente. Ok, e se você chegou até aqui pela audiência de uma dessas pessoas e não conhece minha voz, eu sou a Rai, eu sou host desse podcast há quase 3 anos, sou do Rio de Janeiro, sou autora de terror, horror, suspense e fantasia. Eu estou estudando Direito, eu sou apaixonada por horror desde meus 11 anos de idade, e eu gosto muito de escrever sobre demônios. Por quê? Porque eu tive uma infância católica. E eu acho que é isso. Então, vamos lá. Seja bem-vindo a mais esse episódio. Me desculpa se você caiu de paraquedas por aqui e vai ouvir coisas sanguinárias. Tenha estômago. Mas não se esqueça de recomendar para os seus amigos esse programa e avaliar no Spotify ou no Addict, que são as duas únicas plataformas que permitem fazer isso, com as estrelinhas, se você curtiu o nosso trabalho ou não. Bom, ouvintes regulares, na segunda-feira, como eu faço em todas as semanas, eu abri uma pergunta para o nosso público de seguidores e deixei que eles falassem sobre o tema. E quando eu perguntei de quais livros e filmes eles se lembram quando estão a frase horror como forma de denúncia, a grande maioria deles soube nomear livros e filmes que fazem denúncia contra o racismo, contra governos autoritários, contra o machismo, estupradores, extremistas religiosos, capacitismo, consumismo, enfim, uma caralhada de bagulho. Mas ninguém, nenhuma santa viva alma, apareceu a dizer os livros e filmes que denunciam os temas que eu citei no bloco anterior, que são denúncias sobre homofobia, lesbofobia, transfobia e etc. Mesmo que de forma indireta. Aliás, eu acho que 2 pessoas citaram o Evangelho de Sangue, mas foi isso. Por isso, a partir de agora, eu vou citar uma lista de livros e filmes que são estrangeiros e brasileiros de horror queer. E os convidados vão fazer as listinhas deles. Então, eu vou me excusar de fazer as sinopses dos livros que eu vou citar a seguir, porque eles são mundialmente conhecidos. Então, vamos lá. O Evangelho de Sangue, a saga, ok. Conhecida aqui no Brasil como O Renascido do Inferno, a trilogia de filmes dos anos 80, que ganhou um novo filme pela HBO Max recentemente, que trata de uma alegoria trans. Então, eu vou deixar essa dica aí. Carmila, que, bom, todos os meus amigos que já leram disseram que não tem nada de explícito se o livro se trata de um casal sáfico ou não, mas fica-se subentendida a relação e as críticas que Carmila faz, então Carmila está recomendado. Entrevista com o Vampiro, que eu acho que é um dos mais explícitos, mesmo que sem querer ou propositalmente querendo, de Anne Rice. Aí você pode incluir todas as sagas das crônicas Romerespa, tá? Entrevista, o Vampiro Lestat, o último da lista, que eu sempre esqueço qual é o nome. Enfim. A Hora do Pesadelo, sim, o filme do Fred Krueger.
Eu acho que eu tô certa quando eu digo que tem 4 filmes originais. Então, os que eu vejo a denúncia maior disso acontecendo são o primeiro e o segundo, mas o terceiro e o quarto eu não lembro muito do enredo, não lembro de quase nada do que aconteceu em A Hora do Pesadelo 3 e 4, mas é uma boa série pra ser maratonada que também se enquadra nessa categoria, apesar de boa parte do que eu citei acima estar velado nessa saga. Assim como vai estar velado na maioria dos que eu citei aqui, mas está lá. O importante é que lá está. Para os filmes recentes, Faca no Coração. O filme na Imovision, mas está na Prime Video disponível. Então vocês podem ir para a Prime Video procurar, se vocês tiverem acesso a essa conta, e pegar o teste grátis de 7 dias para assistir esse filme. Se vocês não tiverem como pagar a assinatura à parte que a Prime Video pede a partir desse momento. O que trata Faca no Coração? No coração de Paris, anos 70, uma atriz chamada Anne fez uma carreira produzindo filmes adultos para recuperar a confiança de sua parceira, Lois. E a Anne decide realizar um filme mais ambicioso, onde ela entrega uma execução fiel para o assistente dela, mas um serial killer misterioso surge para frustrar os planos e ataca todos os atores ligados ao projeto. Dei um spoiler? Dei, mas esse spoiler tem na sinopse. O importante é que o filme é bom. Assistam, esse filme é bom. Esse eu já assisti. As Boas Maneiras, não assisti ainda, mas tá na minha lista. De 2018, é o filme nacional, também da Imovision, e também está disponível na Prime Video nos mesmos termos do filme anterior que eu acabei de falar. O filme narra a história da Clara, que é uma enfermeira solitária da periferia de São Paulo, que é contratada pela rica e misteriosa Ana como babá de seu futuro filho. Uma noite de lua cheia muda para sempre a vida das duas mulheres, porque a criança é esquisita para caralho. Basta ver o trailer. E não vou dizer mais nada. Vejam o trailer. Somos lo que hay, ou Somos o que somos. Esse eu assisti recentemente e vai me perturbar esse filme durante uns bons anos. Quando o patriarca falece, sua família sofre tentando pensar em como fará para sobreviver, enquanto a mãe fica fora de si, completamente louca, essa mulher, gente. É um negócio muito, muito estranho. Com a dor do luto, e os filhos adolescentes têm que se preocupar com a responsabilidade de manter a família e manter os seus segredos para si mesmos. É um filme que você tem que ter estômago para assistir, tanto emocionalmente como visualmente falando. Achei o melhor por último. The Rocky Horror Picture Show. Tem o mesmo título no Brasil, então é um musical de comédia de terror britânico de 75, dirigido pelo Jim Sherman. O roteiro foi escrito pelo próprio Jim Sherman e pelo Richard O'Brien, com base em um teatro musical chamado The Rocky Horror Show, de 73, que tinha músicas e composições e o enredo do O'Brien. A produção é uma homenagem à paródia de filmes B e de ficção científica e horror da década de 30 até o início da década de 70. E as estrelas do cinema como Tim Curry, Susan Sarandon e Barry Bostwick justamente estão nesse filme com parte do elenco original do teatro em si. Sim, esse é o mais antigo de todos que eu indiquei e deixei ele para o final, porque ele é o mais representativo de todos. Ele é o mais escancarado de todos. E ele é o mais citado quando você vai procurar artigos científicos, trabalhos sobre horror queer, e é o primeiro da lista de sempre de todo mundo quando quer te indicar essa categoria de gênero. Então é isso. Assistam todos esses filmes que eu dei de lista aí. Os livros que eu dei de primeira, leiam também, porque eles são maneiros. Mas agora eu vou citar uma lista de nacionais, antes de passar a palavra para os meus convidados. E o que eu vou fazer com essa lista? Eu vou citar o livro e em seguida vou citar a bandeira.
Eu posso errar em uma ou outra, porque às vezes eles não estão muito ditos. Então, me perdoem, autores, se eu errar a bandeira do livro de vocês e me corrijam depois, tá? Então, vamos lá. Apaixonantes Criaturas à Noite. É um livro de romance adolescente gay, volume 2 da criada pelo autor Jean. O link dele para ele vai estar na descrição. E basicamente é uma história de um humano que se apaixonou por um vampiro no primeiro livro. E os dois vão viver uma nova aventura juntos nesse segundo livro. Então, ele vai ser lançado dia 31 de outubro, no Halloween. Então, fica uma boa pedida aí de horror queer para vocês comprarem logo no Dia das Bruxas. O livro Clã, que estava sendo apoiado no Catarse, é um livro bissexual. Fala sobre uma vampira também e sobre a relação dela com o clã no aspecto familiar dela e sobre a relação dela com uma menina de um outro clã que é o oposto, rival, vamos dizer assim. Tá para ser lançado no ano que vem, eu acho, mas ainda dá tempo de você continuar apoiando no Catarse. Se vocês quiserem o link, tá na descrição desse episódio. Outros livros que vocês quiserem achar vão estar na minha lista final desse episódio, que vai ser postada no Twitter, @castsumários, ao fim da edição desse programa. Então, assim que eu acabar de editar, eu vou fechar a lista de livros que me foram indicados, inclusive os que eu esqueci de falar no programa, e vou colocar todos eles lá, para que vocês tenham acesso aos links diretamente por eles. Por esse post, por essa thread, aliás. Enfim, é isso. Eu passo a palavra para os convidados agora e eles façam as listas deles. Então, pessoal, eu sou um pouco novo no horror, eu venho descobrindo recentemente. Minha primeira experiência foi com A Lagoa, que foi um conto que eu publiquei pela editora Corvus. Ele é um horror sobre uma lagoa que, ao mesmo tempo que abençoa, ela assombra uma pequena comunidade. E tem dois personagens, dois homens, que vão lidar com a relação entre eles dois e essa lagoa. Então, foi a primeira vez que eu testei, que eu experimentei escrever algo mais pesado, digamos. Então, estou ainda descobrindo esse gênero, né? Então, eu li recentemente O Parque, do Lucas Santana, que é um conto rapidinho de horror queer, que achei bem interessante. Tem também o Iá, Fatos e Assombrações, do Matheus Monteiro, que é muito interessante também. Fala sobre uma cidadezinha em Fortaleza, umas coisas bem assombrosas, e é bem interessante. E também Semente de Sangue, que é do Gabriel Yared, não sei se é assim o nome dele, que se pronuncia. Mas também Yared mesmo, eu fiz resenha desse livro recentemente e vai spoiler mesmo, que o Gabriel já falou. Eu gravei uma entrevista com ele sobre esse livro, ela vai sair no domingo. E tem esse dele também, que é muito interessante. Tem filmes também que eu gosto muito, que é o clássico trilogia Rua do Medo, que eu amei, acho que é uma das experiências que eu mais me senti imersivo em questão de filme de horror, que eu sou um pouco medroso, então eu estou começando assim as coisas mais soft. Eu vi recentemente o Exorcismo na Minha Melhor Amiga, eu não sei se entra, porque eu achei assim a questão meio queerbaiting. Não li o livro. Eu não vejo ele como horror queer, realmente. Eu vejo a premissa, como horror cômico. Isso, a premissa eu achei muito que seria queer, eu senti a vibe e tal, não cheguei a ler o livro, eu fui ver o filme, só que realmente assim, não tem tanta abordagem, digamos. A única cena de abordagem de LGBTQIA+, lá dentro do filme, é onde uma menina lésbica leva fora de uma menina hétero. Então, assim, eu realmente acho que não vale a pena recomendar ele aqui. Isso. E eu ia recomendar também The Rock Horror Picture Show, que você acabou recomendando, que foi um dos primeiros contatos que eu tive, e eu gostei muito. Acho que é isso. Não, tem um filme que é de 2013, eu acho. É Um Estranho no Lago. Ele não é tão assim terror e ele não tem uma pegada tão assustadora, mas ele é muito interessante porque ele tem uma vibe muito horror, que é sobre... É um filme francês, se eu não me engano, alguma coisa assim. É sobre um lago que é frequentado por homens gays e começam a surgir corpos
desses frequentadores e começa uma investigação para quem está matando, né? Então, é bem, assim, sinistro a vibe do filme. Ele é mais 18, se não me engano, então se você não for mais 18, não procure. Então ele tem essa vibe meio de horror e tem os personagens e acaba se descobrindo que é um dos frequentadores que está matando essa galera. E eu acho que ele é um pouco desconhecido, um pouco não, bastante desconhecido, mas eu lembrei dele quando eu estava fazendo minha listinha e ele realmente tem uma vibe assim, bem de horror, mais por causa do clima e por causa dos temas abordados. Bom, então eu vou abrir assim, recomendando meus próprios livros, porque eu tenho 2 livros, na verdade, com protagonismo LGBT. Um deles é O Pior Pesadelo de um Homem, que conta a história de uma súcubo, uma mulher demônia que come carne de homens humanos, e que ela, na verdade, é demissexual, então ela não se identifica com a parte que a sucubus tem, que é se alimentar da sexualidade, do sexo e tudo mais. E ela decide fugir, passa 200 anos tentando se encontrar, se entender nesse mundo, e é um horror bem de denúncia, assim, eu uso da fantasia e dessa personagem para falar de machismo, de perseguição religiosa, também de LGBTfobia e tudo mais. E eu tenho uma outra história, que é o Essa Festa Virou um Slasher, que é mais leve em temática do que essa outra. Ele é menos denúncia, ainda tem denúncia, claro, mas se passa numa festa universitária de Halloween, e os 2 protagonistas são aces também, e eles não se conhecem, eles estão cada um numa festa e eles acabam os 2 se deparando com corpos no meio do campus e eles acabam indo investigar. Esse meu livro, ele tem o LGBTA mais inteiro, assim, eu realmente quis trazer o máximo de letras possíveis para estar estrelando o slasher, que é um gênero que acabou tendo entre suas regrinhas, né, matar personagens que eram LGBTs, assim como personagens que não eram não brancos. Então eu quis diversificar bastante para poder matar em paz também. Enfim, além dos meus livros, eu gostaria de recomendar, já puxando um pouco do que o Pablo falou, tanto do livro quanto do último filme que ele recomendou, tem um livro do Lucas, que é o mesmo que escreveu O Parque, que se chama Terra Alagada, e que me parece uma premissa muito parecida com esse filme que o Pablo comentou, que também tem a ver com um lago e corpos de pessoas LGBTs, eu acho que são drag queens e homens gays, se eu não me engano. Eu comecei a ler o livro, mas eu achei ele meio pesado no momento que eu estava lendo, então eu parei de ler, mas ele é bem thriller, e eu acho que é um livro de denúncia de LGBTfobia, utilizando o gênero de suspense, puxando para o terror. Eu sei que tem até uma revolução LGBT, se eu não me engano, as drag queens descendo porrada, que é o que a gente gosta de ver. Agora, além disso, deixa eu pensar, outros livros que eu tenho de referência atual aqui no Brasil, principalmente. Eu gosto muito dos livros do Ítalo Anacleto, que são um horror mais leve, de fantasma, de conspiração, criaturas sobrenaturais e tal, então tem esses elementos, mas já é para quem também não está tão acostumado, eu acho, com horror. E também tem representatividade sáfica neles dos 2 livros, que é A Rendeira e Antes da Poeira Baixar. Em relação a filmes, eu fiquei chocada que ninguém falou de Garota Infernal, um ícone que na época que saiu não foi reconhecido como um clássico queer que ele eu já vi várias análises sobre isso, que eu acho que estava todo mundo tão fissurado na ideia de que a Megan Fox só ia fazer filmes para os homens, que quando saiu todo mundo interpretou que era só mais um livro, um filme voltado para o male gaze, né, para a sexualização da mulher,
Mas assistindo hoje em dia, todo mundo percebeu que, na verdade, não, tá falando de, tipo, ser mulher e de uma relação entre mulheres. E é incrível, inclusive é uma das inspirações do meu livro O Pior Pesadelo de um Homem, porque também é sobre uma súcubo devoradora de homens. Um outro filme... Ressaltar sobre Garota Infernal, Diga. que é um filme de terror que tem uma das melhores trilhas sonoras da história. Então assista por isso também. Sim. Um outro filme que eu queria recomendar, que eu acho que ele não vejo muita gente comentando, e como horror, ele funcionou bem para mim, porque ele me deixou horrorizada. Eu não consegui ver ele inteiro de uma vez. Eu acho que tem críticas a serem feitas em relação a usar corpos com deficiência, talvez, mas chama A Perfeição, é de 2018. Ele é da Netflix, se eu não me engano, e o protagonista é um casal de mulheres também. Ele não necessariamente fala sobre LGBTfobia, mas eu achei super interessante que eram duas mulheres ali protagonizando um filme de terror que te deixa com muita aflição. Então, me marcou. Foi uma das primeiras que eu pensei, assim. E uma última recomendação, não de filme, mas de série, é a nova série do Chuck, muito boa, fala sobre homofobia de uma forma crítica, o protagonista é gay, não o Chuck só mata os homofóbicos. E eu acho que vai ter aí agora a nova temporada. Chuck tem um filho que é não binário, gênero fluido, e eu acho isso incrível. É isso, galera. Gente, eu tô assim, anotando o que eu ainda não vi, ou li, e balançando a cabeça e concordando muito com vários nomes. Inclusive, eu quero inverter e começar pela lista de filmes, tudo bem? Ok. Porque eu quero muito reiterar a indicação da Marina pra Garota Infernal. Assim, é incrível. Eu amo demais esse filme. E eu gosto muito de que, apesar de a gente estar falando muito sobre o horror queer como denúncia, eu gosto muito de que ele é um filme muito queer, mas ele não é uma denúncia ao fato da Jennifer e da Nid serem queers, e sim é uma crítica muito forte ao machismo. E para mim é uma coisa que é muito boa, muito presente no terror queer, que é nem sempre a gente trazer a homofobia e a discriminação e só deixar os personagens serem. E para mim é incrível o fato de que a Jennifer, ela só é absurdamente uma adolescente. Assim, ela é muito gostosa, ela sabe disso, porque ela é a Megan Fox. E ela usa muito disso. E assim, para mim é incrível a maneira como esse filme foi feito. Eu era obcecada por ele desde quando eu achava que eu não gostava de terror. E aí depois virou uma chavinha e eu fiquei, ok, eu era obcecada por esse filme, eu devia ter percebido antes. E The Horror Picture Show também, porque é outro filme que eu gosto muito. Então, eu concordo super com a Rai e com o Pablo. E se as pessoas que estão nos ouvindo ainda não assistiram, eu recomendo demais. É um filme que ele foge muito da normatividade da sociedade. Então, ele é muito interessante. E ele é um filme da década de 70. E aí, seguindo, sendo um pouquinho gay clássica, eu queria muito indicar, assim, por favor, vejam se vocês não viram, A Filha de Drácula, porque ele é um filme em preto e branco, ele é de 1936, se eu não estiver enganada. E não precisa ter visto o Drácula original, mas se vocês quiserem também é muito bom. Mas eu gosto especialmente de A Filha de Drácula, porque ele lida muito com lesbofobia e a Condessa, né, Zaleska, ela tenta todo filme assim, se curar do vampirismo, e esse vampirismo ele é uma alusão gritante ao fato de ela gostar de mulheres, e todas as cenas em que ela está bebendo sangue de outras mulheres, elas são muito homoeróticas, de certa forma. Não é nada, uau, gritante, mais 18, sei lá, mas é muito clara essa alusão, sabe? E é muito bom. E, com certeza, Pânico, digam o que quiserem, pra mim, Pânico é muito gay. Principalmente o primeiro Pânico.
Tem ótimas cenas dos assassinos que eu só fico assim, quem não vê que isso é gay, por favor, veja de novo. E o segundo, A Hora do Pesadelo, a Rai indicou, né? A Rai falou antes da série, e o segundo é um que eu gosto muito, e ele, de fato, ele é chamado de... Ele é conhecido como um dos filmes mais gays da história. Assim, da década de 80 e do cinema de horror no geral, ele é conhecido como um dos filmes mais gays. E é muito bom. Assim, eu sou parcial para falar, como eu disse para vocês, né, gente? Eu amo horror. E eu passei muito tempo revendo esses filmes por causa do meu TCC. E aí eu fui revendo e eu fiquei, caralho. Ai, eu falei palavrão, tudo bem? Desculpa. E eu fiquei, caramba, esses filmes são tão bons. E é isso. Deixa eu ver. Eu quero acrescentar que é audiovisual, não é filme, mas é audiovisual, a antologia The Haunting, do Mike Flanagan, porque tanto A Maldição da Residência Hill quanto A Maldição da Mansão Bly são duas séries muito queer, e ambas têm a Kate Siegel, que torna ainda mais queer, na minha visão. Tudo bem, se vocês não concordarem, mas, gente, olhem pra ela, ok? Pois é. Então, esse extra, assim, são duas séries de fantasmas, são duas séries, assim, a Maldição da Residência Hill, ela é um pouco mais pesada, de certa forma, ela tem muito mais jump scare, enquanto a Maldição da Mansão Bly, que foi o que eu estudei efetivamente para o meu TCC, ele é muito mais puxado para o romance, os fantasmas, eles estão presentes, mas é com muito menos jump scare, mas, assim, ambas são igualmente muito boas, ambas são muito gays. Gays como termo guarda-chuva de queer e todas essas coisas. E aí, para livros, voltando, eu recomendo meu próprio livro, que eu falei na apresentação, né, no início, Coração Mal Assombrado, sobre sentimentos e fantasmas. E eu recomendo Frankenstein. Frankenstein, ele tem várias... É possível fazer várias leituras queer em Frankenstein. Drácula também. E o Retrato de Dorian Gray, porque, como eu disse para vocês, eu sou muito gay clássica. E dos mais atuais, assim, eu recomendo muito os contos do Pablo, mas já que a gente está no tema, o conto de horror do Pablo Alagoa, que é muito bom. Os contos da Marina são perfeitos, eu gosto muito. E ainda em contos, Horror da Fazenda São Lázaro, da Isabelle Moraes, que é um continho gótico incrível. E Festa Infernal, da Sofia Soter, que é um slasher IA, adolescentes morrendo e perfeito também. E aí, minha indicação extra é Nona Casa, da Li Bardugo, que talvez algumas pessoas digam, nossa, isso não é queer. Mas, assim, eu sou queer, eu li o livro, e eu digo que é, honestamente, gente. Não tem como aqueles personagens serem héteros de verdade. E é isso, assim, a minha lista. Uma indicação extra que ela fez aqui, a minha vai ser Suspiria, o 2018, não o original do Dario Argento. Eu não sei se se classifica como horror queer, mas aquele filme me diz isso. Então, o pessoal que é queer e já assistiu, por favor, me digam se eu tô maluca ou se realmente tem alguma coisa acontecendo ali. Enfim, Suspiria 2018. Assistam, tenham um estômago para isso, forjem o estômago de vocês, cuidado para não vomitar, porque o filme tem vísceras para tudo quanto é lado e ele é bastante forte. Então tomem cuidado com isso, mas Fácil de Bruxas, Balé. A Gi tá dizendo que para ela é queer sim, então eu tô certa. Fácil de Bruxas, Balé, Sonhos. Se passa, eu acho que é na Alemanha. Então, assim, tem aquela pessoa assustadora que é a Tilda Swinton. Então, assim, fazendo 3 papéis diferentes. Então, tá aí o porquê que vocês têm que assistir Suspiria. E é a única atuação boa da Dakota Johnson até o presente momento. Não. Terceiro bloco.
Recentemente, a editora Dona Suma, oi Suma, tudo bom? Então, declarou aberto o concurso Show de Horrores Suma. Esse concurso basicamente envolvia as seguintes regras. Os autores precisavam escrever microcontos inéditos que tivessem em até 560 palavras. O melhor deles seria escolhido pela editora e ele ia levar quase um caminhão de livros da Suma para casa, de graça. No meio dessa brincadeira, apareceram muitos contos legais e muitos deles furaram a bolha do concurso, como aconteceu com o meu, como aconteceu com o da Marina. Eu não vi se os outros dois escreveram, mas pode ter acontecido com esse também. Chegando na timeline de uma galera desavisada que acabou problematizando alguns contos escritos no concurso que envolviam pessoas LGBTQIA+, sofrendo violência, fosse ela física ou verbal. A problematização foi tanta que autores foram hostilizados com os argumentos de que nem na ficção, isso estou dizendo entre aspas, tá? Os gays podem ser felizes. Nem na ficção, isso em outro argumento, pessoas trans podem continuar vivas, respeitadas e saudáveis. Esses argumentos estão girando em torno da ideia enterre seus gays, ou bury your gays, que acontece dentro de uma ideia que está presente em filmes de drama, o próprio terror, romances e etc., onde a premissa é a seguinte: um personagem que seja LGBTQIA+, precisa morrer em um sacrifício nobre para salvar um hétero, ou ele precisa sofrer o filme todo por um hétero para depois aceitar a felicidade desse hétero encontrando o amor verdadeiro, etc. E eu acho que essa associação não faz o menor sentido, porque a intenção dos autores que fizeram os contos que eu li, a maioria deles, que tratavam de vivências LGBTQIA+, dentro do horror, não era fazer forçar esse estereótipo, não era para forçar os estereótipos que gays precisam morrer na história, porque a história continua acontecendo. E boa parte desses contos também eram sobre entregar mensagens sobre a realidade. E por isso eram tão pesados. E eu não achei justo a hostilização que aconteceu para com esses autores. E agora eu quero ouvir de vocês. Eu não cheguei a participar do concurso, mas eu estava lendo e acompanhando tudo que estava acontecendo. Realmente foi surreal, a galera encheu o saco mesmo por causa disso. E me fez lembrar um dos motivos que eu comecei a escrever outras coisas e tentar outras coisas mais, entre aspas, pesadas, foi justamente essa visão que muita gente tem de que a gente só pode escrever história feliz, a gente só deve escrever história feliz, porque o LGBT tem que ser feliz nas histórias e já basta sofrer na vida. E eu acho que a gente tem que tomar todos os espaços, né? Inclusive esses espaços onde as histórias são mais pesadas, onde as coisas acontecem como na vida real, e se apropriar desse espaço, né? Deixar essa narrativa ainda mais queer, de alguma forma, seja transformando o vilão em gay, seja a qualquer coisa que você for fazer, mas eu acho que se escrever essas histórias também é válido, né? Eu não sei na opinião das meninas, talvez elas concordem, mas eu leio muito o que o Eric Novello comenta na rede social e na newsletter, e eu concordo muito com ele. Ele diz que a gente tem que tomar esses espaços e escrever sobre histórias que incomodam, que vão servir de denúncia, né, principalmente. E eu acho que essa galera precisa abrir mais a mente para esse tipo de história, porque eu acho que através delas a gente aprende muita coisa também, porque sempre tem um subtexto, sempre tem algo por trás nas entrelinhas, né? Pois é que o horror ele nunca vai nada na real, né? A ficção, ela não tá separada da realidade. E se a gente tá sofrendo determinadas coisas, é natural que isso vai espiralar pra ficção. E aí pode ser tanto um romance contemporâneo e que vai trazer essas violências de forma mais suave, quanto algo de terror que vai trazer de uma maneira muito mais pesada, sabe? Então eu acho que faltou muito do pessoal
que pegou isso de fora da bolha, entender até às vezes de que não era pra eles, tipo, sabe? E eu achei as problematizações em alguns casos bem vazias. Essas específicas de que, não dá pra ser feliz nunca, e um tweet é violência, blá blá blá, eu achei muito vazio, honestamente. Porque é isso, você tá ignorando que as pessoas têm direito de escrever em qualquer gênero o que elas estão vivendo, ou o que elas estão vendo outras pessoas viverem da maneira que melhor funcionar para elas. E tudo bem se a pessoa que tá lendo não gosta. Eu não gosto de muitas coisas. Eu tenho um grande problema, por favor, não me cancelem, com Rua do Medo. Porque eu não gosto que Rua do Medo use a homofobia como motivador de várias coisas. Porque como é uma história que tem bruxa, tem fantasma, tem maldição, não precisava de homofobia, na minha opinião, sabe? E, ok, eu não gosto, eu entendo quem gosta, tá tudo bem. E eu acho que é isso, falta muito pro pessoal entender que tá tudo bem se eles não gostam de algumas coisas, e se eles acham que aquela representação não representa eles. Mas nem tudo é feito pra gente. Da mesma forma que a Rua do Medo não é feito pra mim, ele é feito pra outras pessoas, e tudo bem. E eu acho que falta muito isso das pessoas entenderem que nem tudo é para elas. E aí, tanto para esses contos de horror, quanto para todo livro, filme, série que está existindo por aí. Eu achei bem triste do caso dos contos de horror, porque o principal alvo de críticas foi o conto do Lucas Santana, que que eu e o Pablo, inclusive, recomendamos aqui os outros livros dele, que narrava, assim, uma violência homofóbica, e depois, quando tudo explodiu, ele chegou a comentar que foi baseado em coisas que ele mesmo já viveu, porque ele é gay. Então, é bem isso, é tipo, temos vivências e nada te garante que aquilo foi puramente inventado, sabe? E no final do conto dele, que era minúsculo, aliás, 560 caracteres, é muito pouco para desenvolver. Você tem que começar já na ação, sabe? No final desse microconto, os gays se vingavam, assim, de certa forma. Eles eram 2 vampiros e eles não sofriam a violência, muito pelo contrário. E eu li aquilo como um jeito de tentar retomar, reganhar. Ah, meu Deus, sou escritora, não sei que palavra usar. Mas, assim, de tomar esse poder. Normalmente a gente é o alvo, e ali não. Eles foram alvos, mas eles tinham força suficiente para se tornarem as pessoas sob o controle, no caso, os vampiros sob o controle. Então, eu acho que a literatura e a arte também envolve isso, da gente conseguir escrever as nossas dores e as nossas fantasias. E às vezes essa fantasia é uma vingança, porque quem é de um grupo que já foi oprimido já provavelmente fantasiou com isso, sabe? Então, eu também não acho que ele escreveu pensando que ia chegar em 50 mil pessoas. E aí chegou em gente que não sabe quem ele é, não sabe a história dele, não sabia nem que estava rolando, que ele é escritor de terror, e começaram a atacar, assim, mais de graça. Foi bem triste esse caso em específico, na minha opinião. Mas, de todo jeito, eu acho que é isso que a Gi falou. Nem toda a história vai ser pra gente. Assim como também, às vezes, a representação fofinha não vai ser pra gente. Eu vi esses dias um vídeo de uma youtuber, que é a Verily Beach. Ela fala sobre representação bissexual de várias formas, e ela estava falando sobre Heartstopper, e como para ela o Heartstopper não funcionou. Então você pode escrever a história mais fofinha, você também não vai abraçar todo mundo. E é isso. A gente tem o direito, nós, enquanto pessoas LGBTs, de escrever histórias feias, tristes, violentas, dolorosas, que envolvam a nossa comunidade, as nossas vivências. E eu mesma já me reprimi muito por ter medo de ser acusada de todas essas coisas, de tipo, fazendo LGBTs infelizes, matando LGBTs.
Então, aos poucos, as minhas histórias foram ficando mais fofas. E eu não sei se eu gosto disso, porque eu sou muito dramática. Então, eu estou aos poucos perdendo esse medo e retomar para falar e cutucar as feridas que me tocam. Eu acho que essa questão do ambiente controlável, né, que a Marina acabou falando, de você ter o controle dentro daquela narrativa, é experimentar e criar possibilidades, né, como o Lucas fez. Ele criou um conto, assim, 2 twists, que no final tem um plot twist que aborda vingança, mas é criando a possibilidade de, dentro daquela narrativa, os personagens LGBT terem mais força do que os personagens que estavam oprimindo eles, sabe? É criar essas possibilidades para as pessoas não sair fazendo isso no meio da rua, mas ver que tipo, a gente tá lutando na narrativa por ter esse controle e mostrar que é possível, seja fantasia ou não, que existem esses espaços onde a gente tem o direito de sentir raiva, sentir vontade de se vingar e etc. Porque eu acho que são sentimentos humanos normais que devem sim ser abordados. A gente não é só amor, não é só fofura o tempo inteiro, né? Acho que ninguém é só isso o tempo inteiro. Eu acabei lembrando do conto que eu acho que deve sair ano que vem, que eu escrevi, que também é de horror, que é um dos personagens mais mesquinhos que eu já escrevi na minha vida, porque eu queria experimentar escrever essa pessoa, eu queria extrair esse sentimento de mim, que existe e eu não posso negar, e transformar ele numa pessoa, óbvio, estereotipando, mas foi muito bom assim levar isso para a narrativa e ver que é possível, sabe? Eu acho que escrever e a gente como escritor tem essa habilidade de experimentar e de levar outras visões para as histórias. Então acho que a gente não deve se limitar em escrever só um tipo de história. Ok, então, para encerrar esse programa, nada mais justo do que eu ler para vocês o conto que o Lucas escreveu. Então vamos lá. Voltava a pé para a casa de madrugada com meu namorado quando vi um grupo de homens nos seguindo. Soltei a mão dele e nos apressamos. Logo começaram a correr, nos xingando e ameaçando. Fomos cercados numa rua sem saída. Eram 6. Carregavam pedaços de pau e garrafas de vidro. Disseram: "Vocês são mortos, viados." Estávamos mesmo. Meu namorado perguntou: 3 para cada? Minha boca encheu d'água e sorri, mostrando minhas presas afiadas. Nessa noite, dormiríamos no nosso caixão, com o bucho cheio de sangue fresco. O quanto isso daqui é low stat? O quanto isso daqui é low stat? Não tá escrito. E é com isso que... Ela é stat Lois, isso daqui. Não tem. Eu consigo ver nitidamente os dois aqui. Então eu vou encerrar por aqui, pessoal. Obrigada por todos que ouviram até aqui. Não esqueçam de observar as recomendações na descrição desse episódio e na nossa conta do Twitter. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.